Olá, turma, paz e paz. Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro de videoaulas deste segundo bimestre, no qual nós demos início ao tema da unidade número 5 do livro didático referente à África. Lembrando que na aula anterior nós comentamos sobre a origem da palavra, a palavra África, que remete desde os tempos da antiguidade, assim como também abordamos um pouco sobre a pluralidade, a diversidade cultural, religiosa, política, artística e tudo mais que existe no continente africano. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando nós falarmos ou acreditarmos que a África possui apenas um único povo, uma única cultura, uma única crença, quando na verdade nós estamos falando de vários povos com diferentes características e logo também diferentes hábitos culturais, organizações políticas, atividades econômicas, religiosas e entre outras questões. Tudo bem? Na aula de hoje nós vamos abordar sobre dois assuntos muito importantes que fazem relação tanto com o conteúdo que nós estudamos no bimestre passado, que foram as grandes navegações europeias, no caso, assim como também será de suma importância para nós entendermos sobre um pouco mais a respeito da história do Brasil, no que tange ao tráfico de escravos negros para o nosso país e também para as Américas. Lembrando que este é um dos temas mais delicados e tristes da humanidade, mas que nós devemos abordar justamente para entender o contexto histórico em que este tráfico de escravizados aconteceu, verificar as pontes com o nosso tempo presente e fazer de tudo para que nós possamos combater contra qualquer tipo de prática de escravização contra o ser humano, contra os animais, seja contra quem for, no caso, justamente. E a melhor maneira de fazermos isto é aprendendo com a história. A aula de hoje vai ser dividida em dois momentos. O nosso primeiro momento vai abordar sobre as relações comerciais entre os portugueses e alguns povos africanos, no caso, e aí justamente fazendo essa ponte com o conteúdo relacionado às navegações europeias em direção às Índias, e para que nós possamos também entender como que destas relações comerciais surgiram também, passou a haver, desculpem pelos trocadilhos, pelas confusões, passou a acontecer também o tráfico de escravos. Tudo bem? Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e vamos passo a passo. Beleza? Lembrando da última aula, no caso, nós estudamos sobre os reinos africanos, assim como também a origem da palavra África, a ideia que nós temos de um continente a partir de uma pintura realizada por um europeu, Jean Van Cassel, a partir de suas influências, e acreditar que a África como um continente exógeno, como um continente exuberante, e ali nós percebemos que ele tem uma interpretação acerca do continente. Este quadro está na capa da unidade número 5 que nós vimos na última aula. E estudando um pouco mais sobre o continente, nós percebemos que ali existe uma ideia imaginada da região que engloba todo o continente, que lembrando que é o terceiro maior continente do planeta Terra, somente atrás da Ásia e também da América. E com isso também nós vimos sobre a origem do termo África e lembrando sobre três reinos que nós estudamos, principalmente o reino de Gana, o reino de Mali e o reino de Songhai. Esses reinos eram conhecidos por possuírem regiões de minério e também por grandes produções de sal. Vale lembrar também que no caso do contexto ali da África, nós estudamos
um pouco sobre a expansão do islamismo, que foi um conteúdo que nós estudamos no ano passado, referente àquela região, principalmente do norte da África, que foi ocupada pelos árabes muçulmanos, e que isso também influenciou nas escolhas e nas crenças de alguns dos líderes africanos no decorrer dos séculos, a partir, claro, do século VII, ok? Século VII depois de Cristo. Mas no caso nós também estudamos sobre o reino e a cidade de Timbuktu, que é uma cidade muito famosa, que era inclusive um dos pontos de encontro das caravanas que realizavam viagens pelo deserto do Saara. Essas caravanas, algumas delas ainda existem hoje, embora algumas cidades, como a própria cidade de Timbuktu, ela não exista mais. Nós vemos isso e vocês poderão fazer a conferir, no livro didático de vocês, assim como também nós estudamos os reinos de Mali e de Songhai. E agora nós vamos entender um pouco sobre a ação dos europeus, em especial dos portugueses, no tocante ao início do que viria a ser o tráfico de escravizados negros para as Américas e também para outros continentes. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quando nós falamos de acordos e de relações comerciais entre africanos e europeus, nós estamos falando de acordos e de ações que já aconteciam há séculos. Basta lembrar, por exemplo, do Antigo Egito, basta lembrar também do Império Romano, que ocupou a região da província do Egito Antigo, por exemplo. Vale lembrar dos fenícios, que ocuparam a região norte da África e também algumas regiões da parte sul da Europa, e com isso você já tinha relações comerciais, culturais, de estudos, religiosas, entre outras, entre esses dois continentes. O que passa a acontecer a partir mais ou menos do século XV, 1401 até 1400, século XVI, e com relação aos próximos séculos, algumas mudanças nessas formas de realizar acordos, certo? E por que nós destacamos os portugueses? Vale lembrar também que no contexto das navegações europeias, Portugal e Espanha haviam se destacado em serem, entre aspas, as pioneiras a buscar rotas comerciais para as Índias, contornando seja pelo continente africano e, no caso dos espanhóis, que com Cristóvão Colombo acabaram por descobrir um novo continente. No caso dos portugueses, eles tiveram certas, entre aspas, certas vantagens, uma vez que eles, se nós formos observar aqui no livro didático, na página 11, eles passaram a ocupar, durante as navegações, parte da costa africana. E aí, no caso, nós falamos a costa atlântica por fazer uma referência ao Oceano Atlântico, ok? Junto a isso, no caso, nós vamos perceber aqui que, se nós formos olhar um mapa dos reinos africanos, como Songhai, Mali e Gana, eles estão localizados nesta região aqui. Ou seja, os portugueses também tiveram contato com estes povos, no caso, e realizavam acordos comerciais por minérios, por produtos e também por escravos, certo? E aí, no caso, e por que no livro didático de vocês consta a palavra périplo? Périplo seria uma viagem próximo da costa, e com isso vale lembrar que, à medida que você ia buscando novos caminhos para as Índias, que você descobria a rota para as Índias, no caso, você também ia conhecendo um outro continente, você ia conhecendo melhor a África, ou seja, você viajava e começava também a construir postos de, vamos colocar assim, de abastecimento dos navegadores, ou seja, você criava pontos de encontros e junto a isso você negociava com as populações locais, em especial aqueles grupos que de uma certa forma poderiam ter um domínio sobre a região e com isso um domínio sobre os outros povos
daquela localidade. Ou então você, de uma certa forma, poderia financiar povos que eram, entre aspas, explorados por aqueles líderes, e com isso você, fornecendo acordos comerciais, assim como também armamentos, entre outros, você acabava gerando conflitos entre eles, e os prisioneiros se tornavam escravos e passavam a ser comercializados para vocês, no caso para os portugueses aqui. Mas isso é uma história que ela acontece passo a passo, ela não é do dia para a noite. Existem muitas questões nas quais aqui nós temos que estar muito atentos, tá bom? Mas vale lembrar que esses acordos comerciais já existiam, tá bom? Outro ponto também, desde a antiguidade, é claro, no caso dos portugueses, eles se destacam a partir do século XV. Além disto, você já tinha a escravidão na África há muitos séculos também. Basta lembrar do Antigo Egito, certo? Um exemplo apenas, mas você também tinha a escravidão presente em outros lugares do continente africano, entre os povos e tudo mais, e você acaba apenas modificando essa forma de realizar esta captura e os interesses também, certo? Beleza, turma? É um assunto muito delicado que nós vamos ver com mais calma no nosso próximo tópico, tá bom? No nosso próximo encontro. Então, vamos lá, apenas uma revisão desse primeiro conteúdo localizado aqui na página 11, e enquanto isso eu bebo uma água rapidamente. Vamos lá. Já que lembramos da última aula, para que nós possamos entender este ponto aqui entre os portugueses e os africanos na costa atlântica em alusão ao Oceano Atlântico, ok? Nós temos que fazer uma ponte com as navegações portuguesas, lembrar que esses acordos comerciais entre europeus e africanos já existiam há séculos, ou seja, não foram os portugueses que inventaram estes acordos comerciais, ok? E aí também, esses acordos aconteciam por interesse na busca de produtos como minérios, ouro, sal, outros produtos também, e também os escravizados. Certo, turma? Finalizamos aqui, lembrando que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá? E agora nós vamos dar início ao próximo ponto que requer muita atenção de vocês e seriedade, tá bom? Que nós vamos abordar justamente sobre um dos episódios, sobre um dos episódios mais tristes da história da humanidade, que, diga-se de passagem, acontece até os dias de hoje de várias formas, ok? Então, até já!